O ano mal começou e a gente já vira a chavinha para qual assunto? Imposto de renda. Os noticiários já começam a falar, os bancos já começam a avisar e a gente já começa a se preocupar com o que vai mudar para o imposto de renda desse ano. O que vai ser diferente em relação ao que foi em 2023? Nesse vídeo eu vou te contar 7 mudanças importantes que podem acontecer agora para o imposto de renda de 2024. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, sou contadora especialista em imposto de renda e pequenas e médias empresas e nesse vídeo eu vou mostrar para você 7 mudanças que podem impactar o seu bolso na hora de declarar imposto de renda. Vamos lá então. A primeira delas que você precisa entender foi a mudança na tabela do imposto de renda. Acontece que antes quem ganhava até R$ 1.903 era isento de imposto de renda, ou seja, não pagava nada. No ano passado, o presidente Lula foi lá e fez uma pequena mudança, um ajuste nessa tabela. Então, como que ficou agora? Se você ganha até R$ 2.640, você pode optar por um desconto de 528. Utilizando desse desconto, você não vai pagar nada de imposto de renda. Então, simplificando, antes quem ganhava até R$ 1.903,98 era isento, não pagava nada de imposto de renda. Agora, quem ganha até R$ 2.640 pode utilizar o desconto simplificado de 528 e também não pagar nada de imposto de renda. Essa foi a grande mudança. Mas isso a gente tem que entender, ter muito clara essa diferença entre pagar e declarar imposto de renda. A mudança na tabela foi para o pagamento do imposto de renda, ou seja, se você é CLT, você tem ali e ganha mais do que 2.640, você tem ali um desconto de imposto de renda direto no seu holerite. Então, o que alterou, o que mudou foi a tabela para o pagamento do imposto de renda. Quando a gente fala em declaração de imposto de renda, a gente fala simplesmente em mostrar para o fisco, em declarar o que a gente já pagou. Então, entenda que o pagamento do imposto de renda ele é mensal. Então, todo mês você vai ter ali aquele desconto de imposto de renda no seu salário, por exemplo. Já declarar é quando a gente presta contas. Então, a gente paga mensalmente para o governo o imposto de renda, mas a gente só declara uma vez ao ano na época de declaração anual. Então, para a declaração de imposto de renda, ainda não mudou nada. Se você recebeu em 2023 até R$ 28.559, você tem que prestar contas ao leão. Então, para ficar mais claro para você, uma coisa é declarar e uma coisa é pagar. Pagamento foi que teve alteração na tabela e você já pagou isso mensalmente para o governo. A declaração acontece nos períodos de março a maio e é onde a gente vai prestar contas e vai ver se você pagou mais ou menos do que você deveria de imposto de renda e aí sim fazer os ajustes necessários. Então, entendido isso, a primeira mudança foi na tabela para o pagamento do imposto de renda, que vai incidir também diretamente na declaração de imposto de renda também. A segunda mudança muito importante, depois do pagamento que mudou, possível aumento na faixa de isenção de quem é obrigado a declarar e de quem não é. Então, até esse ano, a gente sabe que se você recebeu mais do que 28.559 em 2023, você é obrigado a declarar imposto de renda. Mas como a gente teve aquele aumento na tabela do pagamento, aumentou a faixa de 1.903 para 2.640, pode ser que o governo também fale assim, bom, agora então a gente precisa ajustar quem vai precisar declarar. Então a gente pode ter um aumento nessa faixa de 28.559 para um novo valor. Isso a gente tem que esperar saírem as novas mudanças, mas isso é muito possível que aconteça. Inclusive também já estava sendo discutido durante o período da reforma tributária. Terceira mudança e muito importante, muito discutida, é a tributação sobre as apostas esportivas. Existe um projeto que está tramitando lá no Congresso Nacional chamado de Projeto das Bets. Ele visa tributar em 15% os lucros das pessoas que tiverem lucros aí, que fizerem operações em apostas esportivas. Então, se você fez apostas esportivas, recebeu mais do que o limite de isenção, 2.640, você vai ser tributado em 15% no seu lucro. Isso ainda é um projeto que ainda está tramitando, já pode ter efeitos agora nessa declaração de imposto de renda. Agora, as próximas mudanças, elas estão previstas na reforma tributária, segunda parte. Acontece que a gente já teve a primeira etapa da reforma tributária praticamente aí certo. E a segunda etapa, ela prevê mudanças no imposto sobre a renda das pessoas. E também, a primeira etapa, ela trouxe um prazo de 90 dias para que
o Congresso Nacional veja as pautas da segunda etapa. Então, a partir de 20 de dezembro, o Congresso Nacional ele tem só 90 dias para ir lá e fazer o que tem que ser feito na segunda etapa da reforma tributária. E é essa segunda etapa que traz as mudanças no imposto de renda. Essa segunda etapa, ela vai trazer pra gente outras mudanças que podem afetar o seu imposto de renda. Então, a quarta mudança que a gente pode ter é na taxação dos mais ricos. Então, a segunda parte da reforma tributária, ela prevê sim uma alíquota maior sobre quem ganha mais. A gente ainda não tem certinho as alíquotas, como isso vai funcionar, mas é algo que a gente também precisa ficar atento. O governo, ele quer sim taxar os mais ricos em imposto de renda, já que ele considera que a maior desigualdade que a gente tem hoje é no imposto de renda. Então, quem ganha ali um salário muito diferente, se a pessoa ganha muito pouco e quem ganha muito, acaba pagando uma quantidade muito próxima de imposto de renda. E é isso que o governo quer mudar com a segunda etapa da reforma tributária. A quinta mudança é a tributação dos investimentos no exterior. Esse projeto ele já foi aprovado lá pela Câmara dos Deputados e ele visa tributar quem tem investimentos no exterior e também aumentar as alíquotas de quem tem esses investimentos lá e traz para o Brasil. Isso também pode afetar diretamente na sua declaração se você investe no exterior. Sexta mudança que pode afetar muito você que é empresário, que tem uma empresa, é a taxação dos lucros e dividendos. Hoje, o que acontece? Se você tem uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, você é obrigado a tirar um prolabore, que pode ser no mínimo de um salário mínimo, e sobre esse valor não incide imposto de renda. E aí o que a maioria das empresas faz? Retira só um salário mínimo e faz a distribuição de lucros da empresa para o sócio. Essa distribuição de lucros, de quando o dinheiro passa da empresa para o sócio, ela é isenta de imposto de renda hoje. E é isso que o governo pretende taxar também na segunda parte da reforma tributária. E por último, o que mais pode afetar você, eu e todo mundo do Brasil, por isso é muito difícil que ela seja realmente colocada em prática, porque ela atinge muita gente. Trata-se da redução nas despesas, no abatimento, né, das despesas com educação, com saúde e também no limite para aposentados. Pelas regras atuais, você pode deduzir hoje com gastos de educação R$ 3.561. Então, é o máximo que você pode deduzir no seu imposto de renda, na sua declaração. Você vai colocar os gastos com educação e vai ser o máximo que você pode ter de dedução é esses 3.560. Para a saúde, não existe limite, ou seja, tudo que você gastou com saúde até hoje pode ser deduzido integralmente do seu imposto de renda. Então, se você gastou R$ 10.000 com plano de saúde, você pode deduzir esses R$ 10.000 na sua base de cálculo do imposto de renda. E os aposentados, quando eles fazem 65 anos ou mais, eles já têm uma faixa de isenção maior também, que diminui aí o tanto que eles têm de imposto de renda a pagar, caso seja apurado. E é justamente nesses pontos que a segunda parte da reforma tributária quer atuar. Eles querem diminuir esses valores ou cortar de uma vez. Mas isso, como eu falei para vocês, por atingir uma boa parcela da população, pode ser que não vá para frente, tá? Então a gente tem que ficar de olho nessas questões. Pronto, agora que você já sabe as 7 mudanças que mais podem afetar o seu imposto de renda, eu preciso te dar um alerta. O principal motivo que leva as pessoas à malha fina é não declarar tudo aquilo que ganha. O governo hoje ele já tem um sistema muito sofisticado, muito robusto para fazer o cruzamento de informações. Então ele recebe informação de banco, de cartão de crédito, de movimentações financeiras que você faz, de investimentos. Então toda a renda que você recebeu durante o ano é preciso ser declarado no imposto de renda. Então, se você, por exemplo, é um assalariado, mas também tem uma empresa, mas também tem uma previdência privada que você resgatou um dinheiro, mas também recebe aluguel, todas essas rendas você soma, coloca no seu imposto de renda. Além, claro, dos rendimentos que você teve de aplicações, de investimentos, bens que você tem, então tudo aquilo que você recebe é muito importante que esteja na sua declaração, porque o governo já sabe, a Receita já está ficando cada vez mais ligada em mecanismos para poder pegar esses contribuintes que não declaram e, portanto, não pagam o imposto de renda sobre aquilo que ganham. E qual é o prazo? O prazo, gente, geralmente é de 15 de março a 31 de maio. Foi isso que aconteceu nos últimos anos, mas a Receita Federal ela começa a divulgar as instruções normativas oficiais para o imposto de renda desse ano, 2024. Geralmente é no finalzinho de fevereiro. Então, esse vídeo é com o que pode mudar, com o que a gente pode mudar, tendo em vista os projetos que estão em vigor e também, principalmente, a segunda etapa da reforma tributária. Mas fica de olho que assim que sair as instruções normativas oficiais, eu volto aqui para te atualizar sobre as mudanças oficiais. E se você gostou desse vídeo, já curte, já se inscreve no canal e compartilha com quem você sabe que tem que declarar imposto de renda em 2024.